Ave Maria Stella. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão. Querida irmã, você que me acompanha nessa bela jornada missionária, te convido a acionar o sininho, a dar um joinha, a compartilhar. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. Fazendo tudo isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Quarta-feira após a Epifania do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Imediatamente ele obrigou os discípulos a subirem para a barca, para que chegassem ante dele à outra margem, em frente a Betsaida, enquanto ele mesmo despedia o povo. E despedindo que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. À noite achava-se a barca no meio do lago, e ele, a sós, em terra, vendo-os se fatigarem em remar, pois o vento era contrário, foi ter com eles pela quarta vigília da noite, enquanto por cima do mar ele andava, e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus caminhando sobre o mar, pensavam que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas ele logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subindo para a barca junto deles, e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães, e seus corações estavam insensíveis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, depois da provocação de Jesus de ontem, quando ele tinha compaixão do povo, e a gente sabe que o sentido da palavra compaixão é sentir com. Jesus sentia o que eles, o povo, sentia, então ele teve compaixão. E aí o grande milagre se realizou, nós vimos ontem, dois peixinhos e 5 pães, e alimentou mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então é um milagre estrondoso que os discípulos ainda hoje, no Evangelho de hoje, mostram que estão ainda atormentados com aquilo que eles viram. Não foi alguém que os contaram, não. Eles presenciaram. Dá-lhes vós mesmo de comer, e eles viram os pães e os peixes, entregaram a Jesus, e Jesus fez o grande milagre, porque eles entregaram na mão de Jesus. Falo para você mais uma vez, se você entrega nas mãos de Jesus a sua vida, a sua família, as suas dificuldades, os seus desafios, ele fará o milagre acontecer, porque ele tem poder para isso. Bom, adentramos no Evangelho de hoje, onde Jesus, aos mesmos discípulos atormentados, assustados, ele os obriga a subirem na barca e irem para outra margem antes dele, porque ele iria conversar com o povo para que o povo não o seguisse mais, convencer o povo. E assim ele o fez, e os discípulos, fatigados, diz o texto de hoje, fatigados de tanto remar, porque o vento era contrário. A leitura que nós fazemos desse vento contrário é exatamente as situações que nós vivemos na nossa casa, na nossa igreja. Quantas pessoas têm soprado contrário à moção de Deus que nós, quer na nossa casa, quer na nossa igreja, muitas vezes o vento se dá contrário àquilo que a nossa fé nos pede para fazer, nos manda fazer,
como diz o Evangelho de hoje, nos obriga a fazer, assim nós devemos nos sentir obrigados a fazermos, porque senão nós não fazemos. Porém, é importante entendermos isto, que o vento contrário representa toda a resistência que alguém faz ou que nós mesmos fazemos para com as coisas de Deus, para a missão, ir para outra margem, enfrentar os ventos contrários, enfrentar as dificuldades da missão, é confiar no Senhor. Pois bem, Jesus foi caminhando até eles porque eles estavam, como diz o texto de hoje, fatigados, ou seja, cansados. E Jesus vai lá pela quarta vigília, né? Vai lá pelo alto das madrugadas e vai socorrê-los. Diz aí, ele diz para Jesus, desesperados, achando que Jesus era um fantasma, andando pelo mar, pela água. E aí Jesus diz, acalmai-vos, sou eu, calma, sou eu. E o mar se tranquilizou, o vento que agitava as ondas do mar, e eram gigantes, acalmou-se, porque Jesus estava agora na barca. Porque Jesus está na minha barca. Porque Jesus está comigo. E esse Deus que está comigo, esse Deus vai, cada dia mais, cada vez mais, cada tempo, me apresentando as soluções para que a barca possa continuar a sua trajetória. É esse Deus que nós conhecemos, esse que fez os milagres, esses milagres estrondosos, que alimentou 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. É esse o mesmo Jesus que vai fazer, ao entrar na barca, diante das tempestades da tua vida, que ele vai acalmar, que ele vai direcionar, que ele vai te mostrar o caminho a seguir. Porém, você tem que ser obediente. Hoje a palavra de Deus diz, os obrigou a subir na barca. Ou seja, os discípulos criaram uma resistência para não subir na barca, mas Jesus os obrigou. Depois daqueles milagres anterior aos pães e após os milagres dos pães, os discípulos viveram uma obediência, porém foram obrigados. Não, suba a barca e vai para outra margem. Muitas vezes nosso Deus nos chama a outros projetos na vida para que tenhamos coragem de fazê-lo e temos medo. Temos medo. O medo é o fantasma que tem se apresentado em muitas pastorais, em muita gente de comunidade. Agora, é claro, se você nunca foi obediente ao seu fundador, ao seu sacerdote, e aí você diz que Deus te mandou fazer isso, fazer aquilo, não é verdade. Porque ao desobediente, Deus não dá missão. Porque a missão já é fracassada pelo ímpeto de desobedecer. Isso já faz com que a missão seja fracassada. Bom, voltemos um pouco mais a esse texto, nos deliciemos com esse texto e vai nos provocando essa necessidade de que se faz importante. Ele diz, tranquilizai-vos. Tranquilizai-vos. É o que ele diz para mim, para você hoje. Diante do seu desafio, você que está tomada de pavor, tomado de tantas questões, tranquilizai-vos, porque o Senhor entrou na barca. Ainda diz aqui o texto, todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães. Não compreenderam o milagre, a providência, a graça.
ao ouvir o mandato, dá-lhes vós mesmo de comer, a participação deles, dos discípulos, diante do grande milagre que Jesus realizou. Então eu e você hoje somos chamados, provocados a partirmos para outra margem, para realizarmos a vontade do Senhor, a termos coragem, a sermos ousados e enfrentarmos tudo no Senhor. Não criemos um coração insensível, como ficou os corações dos discípulos, não permitemos essa insensibilidade no coração, porque da coragem brotará o milagre que Deus realizará na tua vida, na vida da tua família, na vida da tua comunidade, na vida da tua igreja. Deus realizará. Que nossa patrona Santa Faustina nos ajude com o Santo Diário. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, ó Mãe querida, nos ajude a ter a nossa casa, do nosso instituto, para cuidar de padres. Ó São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, nos dê a coragem de cuidarmos do seu Filho Jesus naquilo que ele nos ordenar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.